E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Que essa seja uma noite de muita bênção na sua vida. Que Deus te dê muita saúde, muita graça, discernimento, sabedoria, revelação no seu coração. A revelação que a gente fala é aquela fé de arrebatamento, que o arrebatamento é uma revelação. Nós vamos para a Escritura, porque a gente traz aqui uma mensagem muito longa, né? E eu quero ser muito breve para a gente poder entender alguma coisa das coisas que acontecem ao nosso redor. E hoje nós temos um grande desafio diante de nós, que é a internet. A internet tem de tudo nela, parece uma lata de lixo, né? É pior do que a televisão no passado. Você acha coisas boas e ruins. Jesus falou, né, sobre isso numa das suas parábolas, né? E você encontra coisas novas e coisas velhas. E nós dependemos também dela hoje para que esta mensagem chegue até você aí na África, onde está o nosso irmão pastor Paulo Benjamin. Deus abençoe ele ali. E os nossos irmãos em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará, Amazonas. Deus abençoe todos vocês. Então, o assunto que a gente vai trazer hoje é o assunto que está aí diante dos nossos olhos, né? Nós não estamos trazendo aqui uma mensagem do passado, né? Nós não estamos vendendo uma coisa da antiguidade. Se você vai vender alguma coisa da antiguidade, você sabe que você vai ter poucos clientes, né? Tudo que é da antiguidade é coisa de museu, né? E a noiva de Cristo não é um museu para armazenar aqui as mensagens de Lutero, Wesley, primeira e segunda etapa, a mensagem pentecostal. Nós estamos realmente, é a mensagem da hora. Quanto mais essa mensagem avança, a ciência também. A ciência, ela está andando paralelo, tá? Então a gente vê que a igreja hoje, ela ficou lá atrás, né? Está bem lá atrás. Os pregadores também. Porque só tem uma mensagem nessa hora. E se você não nasce nessa mensagem, você vai ter que ser um copiador dessa mensagem. Você vai ter que ser um personificador dela. E você vai ter que vender uma réplica, né? Uma cópia. E o profeta diz que a réplica, a cópia da pintura de Offerman,
você pode fazer por $1, né? Por R$2, você pode fazer por R$5, mas o original, ele vale milhares, milhões, porque é original. Né? Original é um só. Né? Passou de um, já é uma cópia. Original é único, é um só. Por isso a mensagem é de uma só pessoa, porque é uma mensagem só. Nós vamos ler aqui 1 Samuel 17, verso 12, e depois nós vamos fazer uma comparação com 1 Crônica 2, verso 13. Né? Porque às vezes você vê alguma coisa, algum parágrafo, alguma citação, alguma mensagem do irmão Brana, e você pega aquilo ali e você quer formar uma doutrina. O irmão Brana diz: você tem que escutar toda a mensagem, ouvir toda a série. Né? Você não pode fazer uma doutrina só com um livro, só com uma gravação. 1 Samuel 17, verso 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Marca essa palavra, 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. 1 Crônica, capítulo 2, verso 13. Ele sempre mostra que crônica é como selos, né? Corrige 1 e 2 Samuel, corrige 1 e 2 Reis, que já tem 1 e 2 Crônica. Veja só. E Jessé gerou a Eliabe, seu filho, seu primogênito, e Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozen o sexto, Davi o sétimo. Você notou que lá disse que tinha 8? Aqui Davi é o sétimo. Não é 8. Porque tudo é um tipo dos mensageiros, tipo das eras, né? São 7 eras, são 7 mensageiros, não são 8 mensageiros, não. Paulo era o mensageiro, era profeta. Ágabo também era profeta, trazia uma mensagem, mas ele estava dentro da mensagem de Paulo. Pai bondoso, Deus criador de todas as coisas, nos ajuda aqui nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, venha ensinar-nos, venha nos instruir, dizer o que temos que fazer. No nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos, usa como o Senhor queira usar e nos abençoe com essa santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós temos a escritura de Apocalipse 17, versículo 11, né? Você pode ler o 10 também, 10 e 11, que diz assim: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Agora veja, chegamos aqui em Apocalipse 17, que esse capítulo é todo ele falando-se da Igreja Católica e das suas filhas, que são as denominações do Papa. E é onde nós vamos bater um pouquinho sobre esse 8º, né? Inclusive o nosso tema é o 8º mensageiro. Agora, falando no 8º, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui na América do Sul, América Central, né? Caribe ali, no Caribe surgiu um mensageiro, já partiu também, o irmão William Souto Santiago. E irmão William Souto Santiago, ele trabalhou com o irmão Barabé Garcia em Phoenix, Arizona, que também já partiu com o senhor. E no Peru, não lembro bem o nome do irmão, mas eu creio que o irmão Renê deve estar me ouvindo, ele conhece bem a história, né? Porque é do povo latino. No Peru surgiu um irmão que tinha várias anotações, né, sobre o batismo no nome de William Brana. Encurtando bem a história,
o irmão Barnabé Garcia enviou o irmão Souto Santiago, jovem pregador, conhecedor da Escritura, para ir ao Peru, para convencer o irmão que ele estava errado. E quando ele chegou no Peru, o irmão convenceu a ele. E o irmão o batizou no nome de William Branham. E Souto pegou as anotações e espalhou a doutrina do oitavo, né, que o irmão Branham foi o sétimo anjo, mas ele era o anjo do Senhor. Né? A doutrina da pedra de coroa, tudo isso que vocês sabem, contrário à mensagem, tentando se apoiar na mensagem, e ele levou isso a todas as Américas, né? Principalmente onde se fala o espanhol. Hoje essa seita se espalhou. E o irmão que pregava isto, quando o irmão Garcia desceu até o Peru, convenceu o irmão que estava errado e o irmão pediu perdão. Mas depois disto, Souto já tinha levado essa mensagem, já tinha pego, aquilo ali já tinha se encarnado nele. E depois nós temos a Índia, né, com o Thomas. O irmão Thomas se intitulava o sétimo anjo, né, e William Branham como Deus mesmo, o anjo forte. E agora, nós sabemos que isso aí foi semeado pela África, aqui no Brasil, e o que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, que o pastor Osmar, ele sempre bateu contra essa doutrina do Souto Santiago de o oitavo mensageiro. O pastor Osmar nunca foi e nunca será o oitavo mensageiro. Há somente 7 mensageiros. O sétimo anjo é o sétimo mensageiro, a sétima era da igreja. É o mesmo de Apocalipse 3 e 14, é o mesmo de Apocalipse 10 e 7. Né? Tem uma foto aí na internet, que eu vou mostrar para vocês aqui, colocando o pastor Osmar ali em alinhamento e dar a entender como se fosse o oitavo. E ali está o nome do pastor, que prega que os tipos não falham, um querido e amado irmão, e o seu nome está ali, né? O irmão vai colocar ali. De repente as intenções foram boas, mas o discernimento está errado. Você vai ver agora que nós vamos colocar aqui para você ver. Isso está na internet, está no perfil de uma pregação, né? Os tipos não falham. Aí está, olha ali, ó. Dá a entender, meu irmão, se você colocou isso aí, para os críticos que nos criticam, dá a entender que o pastor Osmar vem a ser o oitavo mensageiro, né? Como você colocou isto ali. Você pode dar suas explicações, né? E eu vou te entender. De repente, as suas intenções não foram ruins, foram boas intenções. O irmão Branham disse que é como aquele médico, né, que receitou ácido sulfúrico e matou o paciente. A intenção dele era boa, mas o discernimento estava errado. Ele disse, é como a menininha que encontrou o gato todo molhado na rua, ela levou para casa, né? Botou ele debaixo do braço ali, enrolou numa toalha, levou para casa, ligou o forno, colocou o gatinho lá dentro do forno para secar, e o gatinho morreu. A intenção dela era boa, mas o discernimento estava errado. Às vezes a nossa intenção é boa, mas o discernimento está errado. A sua intenção é boa em postar algo na internet, mas o seu discernimento está errado. Há muitas mentes, muitas pessoas lá fora. Se eu coloco eu e o pastor Osmar, tudo bem. Você e o pastor Osmar, tudo bem. Pastor Osmar e irmão Branham, tudo bem. Agora você coloca os 7 mensageiros e o pastor Osmar ali, aí fica 8. Aí está errado. E nós não cremos que o pastor Osmar é o 8º mensageiro. Só tem 7 mensageiros. O pastor Osmar, ele
é o representante, ele é o embaixador, né? Ele é o representante da esposa, né? Ele é o representante do verdadeiro crente. O mensageiro tem que ter uma mensagem. Ele não tinha uma mensagem. Ele comeu o livrinho e repetiu. A mensagem era de Brana, Cristo Brana. Então, todo mensageiro tem uma mensagem. E ele não tinha. Como o irmão José Brana, não tem uma mensagem. Não é o mensageiro. Ele está representando o mensageiro, seu pai, William Brana. Então, meus amados irmãos, o discernimento está errado. Se você postou isso aí, tire isso da internet. Isso já foi pelo mundo, mas está errado. Nós não cremos em oitavo mensageiro. E só que uma coisa, é como o Soto quando foi ao Peru. Ele pegou as anotações do irmão e tchau. Levou essa doutrina errada, falsa, para o mundo todo. Tá até hoje, ele morreu, mas a doutrina está aí. Construíram a carpa lá em Porto Rico, que custou quase 400 milhões de dólares. Ficou rico, como diz o castelhano, cheio de prata, com as anotações. Apenas uma pequena foto, que você coloca com boas intenções, mas há muita gente vendo aquilo, há muita gente ouvindo. E o Espírito, as igrejas têm o quê? Espírito. O irmão Brana diz, as igrejas têm Espírito, contêm Espíritos, bons e ruins. A intenção é boa, mas o discernimento está errado. Existem muitos exemplos, né? É como você pegar 1 Samuel 17, 12. 8 filhos, você vai tentar provar como Soto provou por essa escritura aqui, que ele era o 8º. Mas vai lá em Crônica, Davi era o 7º, não tinha 8º. Brana é o 7º, não tem 8º. Nós temos tantos exemplos aqui, dentro das Escrituras, e isso vai se tornando uma doutrina. Você sabia? O nicolaísmo se tornou uma doutrina. Primeiro foi um espírito, e até que ele se coroou, né? E de repente, não vem a ser no nosso dia. De repente Deus já nos levou. Levou também o pastor, este que publicou aí, mas o espírito não vai, o espírito fica. E aquilo pega uma pessoa, e de repente já tem 2 seguindo, de repente já tem 20, de repente já tem 30, de repente já tem 40, e assim se vai. E assim começou a testemunha de Jeová. Você pensa que eles começaram com atitudes erradas? Não, as atitudes eram certas. Eles criam que estavam certos. Os adventistas creem que estão certos, guardando o sábado, não comendo carne de porco. O discernimento está errado. É preciso um profeta. É preciso um profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A corrupção está vindo porque vocês têm rejeitado apertar o play do profeta. O profeta da hora não é o 8º mensageiro, é aquele que está repetindo, porque ele nunca pregou sem a mensagem na mão. Ele sempre repetiu a mensagem do 7º anjo. Como nós estamos hoje aqui também repetindo a mesma mensagem. Gálatas 1, verso 8, Paulo disse, mesmo que nós, ele se incluiu, um anjo vindo do céu, anuncia o evangelho que vai além deste, seja anátema. No grego, anátema quer dizer de outra qualidade. Nós interpretamos como amaldiçoado. E está certo. Mesmo que nós ou um anjo vindo do céu. O irmão Brana disse que não duvidava que o anjo Moroni apareceu para Joseph Smith.
a tradução das placas e tudo aquilo, não. Diz ele só que aquela mensagem não batia com a Escritura. Você viu aonde é que está o oitavo? O oitavo está na Igreja Católica. Estamos na semana da escolha do novo Papa. E há os especuladores falando sobre o oitavo. Na teoria da conspiração sobre o novo Papa. Há muita coisa na internet hoje. Depois da morte do Papa Francisco, eu escutei uma mensagem sobre o milênio Papa, do pastor Osmar, antes de vir para cá. Eu disse, nós vamos para a igreja depois que essa mensagem, depois que o pastor Osmar terminar de pregar. O pastor Osmar disse, eu não estou aqui para amaldiçoar, incriminar o Papa. Não, eu estou aqui para falar o que o irmão Brana falou. Então, nós que viemos no púlpito, tomamos aqui essa responsabilidade de falar. Nós viemos aqui para falar aquilo que o irmão Brana falou, para ler o que o irmão Brana falou. Mas não só um parágrafo, não só uma citação. Temos que trazer várias citações em ordem de data, para não confundir o povo, senão o povo fica confundido. Então, aquele que é pregador, ele tem que cuidar para não confundir o povo. Porque o púlpito não é um palanque político, não. Onde nós xingamos o nosso irmão, a nossa irmã, nós aproveitamos para poder humilhar alguém. Não, aqui é o lugar de ensinar a palavra de Deus. É um lugar onde nós viemos a posicionar as coisas. Então, você que vê isso aí na internet, essa foto aí, é difícil, o crítico vai olhar ali como que nós estamos crendo em pastor Osmar como oitavo. Agora eu já digo, não nós, eles estão crendo que o pastor Osmar é o oitavo. A foto está provando isso aí, que vocês estão crendo no pastor Osmar como oitavo mensageiro. Se eu venho pregar uma mensagem aqui, eu tenho que ter mensagem para provar algo que tem que embaçar, está vindicado com a Escritura. Então, nós estamos vivendo nesse dia, e essa mensagem, como eu preguei uma mensagem há muitos anos, o Salão dos Críticos, ela está no Salão dos Críticos. Os críticos da primeira e segunda etapa, da terceira etapa pirata. Porque de repente você está tentando mostrar para o seu povo que você está ao lado do pastor Osmar. Você está crendo no pastor Osmar, mas está crendo errado. Pela foto que você posta aí na internet, se você postasse você e o pastor Osmar, irmão Brano e o pastor Osmar, tudo bem. Agora, você postou desde Paulo até o pastor Osmar, ali se conta 8. Não se conta 7, conta 8. Você já viu a foto do profeta Cacô Felipe? Mas por que você chama de profeta? Temos que respeitar ele. Ele tem uma mensagem para entregar, ele tem um ministério, ele vai ter que dar conta a Deus, eu tenho que respeitar ele. Ele se intitula como se fosse o profeta desse dia, o oitavo. E ele crê que ele tem uma mensagem, mas ele não tem. Ele está pregando na África, ele saiu da África do Sul, foi para o Zimbábue, e está indo em todos os países da África pregando cura divina. Veja na internet, ele não tem uma mensagem. Está pregando a mensagem pentecostal, primeira etapa. Mas fizeram uma foto, botaram 7 mensageiros e ele no meio como o oitavo. Está diferente da foto que o pastor de Mogi das Cruzes colocou no perfil da sua mensagem? Não está diferente, não. Não está diferente. Agora, nós não cremos em oitavo mensageiro, nós cremos no 7º mensageiro.
Nós cremos no 7º anjo, cremos em João, que comeu o livrinho. João é o tipo da esposa, não é o 8º. Eu podia ler algumas coisas aqui, mas vamos ler do irmão Brana desde a mensagem, porque não somos uma denominação. Eu já citei para vocês aqui sobre a teoria da conspiração, que está ali no Google, né? E eu não vou tomar o seu tempo para mexer em muita coisa aqui que não é necessário. 63, porque não somos uma denominação. Alguém sabe quanto tempo reinou Herodes? Ele está se referindo a Nero. 6 meses. Arrastou sua mãe pela rua amarrada a um cavalo, incendiou a cidade e pôs a culpa nos cristãos. E no lado de um monte tocou violino, enquanto eles estavam queimando a cidade. 6 meses. E veja, 6 é o número do homem, né? E a besta, agora observe, veja que patife ele era. Está vendo? Agora observe. E a besta que era e já não é também o 8º. E é do 7º, a natureza do 7º, e vai à perdição. Agora observe, ouça isso só por um minuto. 5 reis que haviam caído, 5 reis, se você quer isso da história, eu o mostrarei a você. E um existe e um há de vir. Agora observe, a besta. Agora, a besta não era um rei, ele era um que é. Já não é, que já é e não é, que já é e não é, que é isto? Eu me perguntava quando li a Bíblia. Leio até hoje. O que é isto? Sucessão papal. Um poder, uma besta governando. E isso aconteceu quando a Roma pagã se converteu para formar Roma papal. A Roma pagã se converteu, então se tornou um papado, que tiveram um papa no lugar de um rei, e o papa é o rei espiritual. E esta é a razão porque ele é um rei espiritual coroado, afirma ser o vigário de Jesus Cristo. Aí está. Agora note, o que está escrito na coroa do papa? Em latim, vicari filii Dei. E você tira dali de vicari filii Dei o D, que é 500. Vocês conhecem o algarismo romano? Vocês estudam, vocês sabem esses números, os algarismo romano. O D é 500, o C é 100, o L é 50, tem 2 V, cada V é 5, 2 V é 10, e tem 6 I. Então, somando tudo isso, dá 666. É Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Você pode ver que Billy Graham, o seu nome tinha 6 letras, é o número do homem. Brana, o seu nome tem 7 letras, é o número de Deus, da adoração. Adoramos a Deus no 7. Parágrafo 70. E nós vamos trazer à luz aquela doutrina católica de lá e mostrar-lhes como ela está completamente casada com as igrejas protestantes. Está vendo? Como ela ainda está se movendo bem na igreja protestante. Muito. Exatamente contrário à Bíblia. Absolutamente contrária. Agora, uma besta que era, que não é. Agora lembre-se, todos eles serão enganados na terra. Todos. Você não viu agora no sepultamento do Papa Francisco? O mundo, em nome dos seus representantes, presidentes e reis, estavam ali para prestar as últimas homenagens, cujos nomes não estavam escritos desde a fundação do mundo. Eles não têm seus nomes escritos. Até o presidente da Argentina, que aparentemente se parecia inimigo do Papa, teve que ir lá por causa do povo, por causa do voto. Tinha que marcar sua presença ali. E a besta que era e já não é, versículo 11, e é ela também o 8º.
e do sétimo e vai à perdição. Agora, nós temos que voltar também à história. O Tratado de Latão, de 1929, falando dos 8 papas. Então, eles estão agora crendo que se Robert Sarai foi escolhido como novo Papa, ele é italiano. Você vai lá no Google e coloca ali sobre a escolha do Papa, teoria da conspiração, você vai ler isso que eu estou falando. É para ele ser o 8º, porque desde o Tratado de Latão até o Papa Francisco é o 8º Papa. Agora, isso aí é os tipos que não falham. Nós estamos falando da Igreja Católica, não da mensagem. A mensagem não tem 8 mensageiros. E não se deve também colocar ali pastor Osmar junto com os 7 mensageiros, que ele, se estivesse vivo, não ia aceitar. Ele ia pregar uma mensagem e ainda ia surrar esse pastor, se fosse eu, qualquer um que seja, que colocou, ele ia mandar tirar. Ele ia ligar e disse, mentira isso daí da internet. Eu sei que ele, na 6ª dimensão, nos ouve pregando aqui. Então, nós tivemos ali, de 1929 para cá, o Papa Pio XI, Pio XII, depois João XXIII, depois de João XXIII, nós tivemos Paulo VI. Paulo VI, ele vem na era do irmão Brana, né? Paulo VI foi o Papa que pisou na Palestina. Quando ele pisou, o irmão Brana estava pregando as eras da igreja e houve aquela eclipse. E foi tirada as fotos da lua, e a 7ª foto não pôde ser revelada, porque estava totalmente escuro, representando essa última era da igreja. Foi Paulo VI que foi à Palestina. Agora, depois de Paulo VI, nós tivemos, depois da sua morte, João Paulo I, né? Que durou 33 dias, né? Um período bem curto, né? Depois de Paulo VI, aí vem o Papa João Paulo, aí vem, já começa a era de João, né? Aí vem João Paulo I. João Paulo I já veio nos anos 70, né? 78, João Paulo I, né? E João Paulo II também em 78, né? Você veja só, vem o 8, está sempre aparecendo ali, né? E aí nós temos, depois de João Paulo II, nós temos Bento XVI, que renunciou. Aí entra o Papa Francisco, né? Aí tivemos 2 papas vivos nesse tempo. Aí logo morre o Bento XVI e agora morre o Papa Francisco, né? Então agora, essa semana, é a eleição do novo Papa, que eles crerem, houve uma profecia de Nostradamus, né? Aí você vai dizer, não, mas o nosso profeta é Brana. Sim, mas houve a profecia de Balaão e se cumpriu. Uma estrela procederá de Jacó, os magos seguiram aquela estrela, e Balaão não era verdadeiro, era falso, e profetizou certo. E também Caifás também profetizou, e era filho do diabo. Então, meus irmãos, vocês têm que conhecer a Bíblia, têm que conhecer a mensagem, vocês têm que conhecer a mensagem que João pregou. Então, Nostradamus disse que um Papa ia morrer bem velho, e logo teremos um Papa, e ele fala ali que seria um Papa romano, e parece que esse que eles estão realmente torcendo para que ele seja o novo Papa, esse aí é da Itália mesmo, é italiano, apesar que a maioria dos papas foram todos italianos, né? E agora, a Igreja Católica não quer estar dentro da profecia. Não, até o Papa não, o cardeal aqui do Sul, Boni, ele realmente quer tirar a Igreja Católica de dentro da profecia. Eu estava lendo hoje
a sua entrevista. Mas ela está dentro da profecia de Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 18, que é o seu fim. Nós estamos aqui pregando o que William Branham pregou. Selo 309. Quantos sabem que há 9 dons espirituais? E um deles é a sabedoria. Muito bem. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Veja que Roma é edificada sobre 7 montes. A meretriz, que quer ser a esposa do Cordeiro. Mas a esposa, que é Apocalipse 10, 8 a 11, ela está sobre 7 montes. BRANHAM. Seu nome está escrito sobre todo este monte. 7 picos. Nós temos Bíblia, nós temos mensagem. Você teria de ser totalmente cego, surdo e mudo para não entender isto. Está vendo? Muito bem, são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Entre parênteses aqui, Nero. 1 virá. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ele não pode durar muito. Porque quando entra a grande tribulação é 3 anos e meio. Não vai ter papa reinando aí, lá dentro do milênio. Não, ele não entra no milênio, ele entra no abismo. É 3 anos e meio. É a metade da última semana de Daniel. Quando Deus está tratando com os judeus, no ministério dos profetas Moisés e Elias. E nesses 3 anos e meio, é o tempo, se o rapto se der e ele for eleito, o seu tempo não é 30 anos, 20 anos, 12 anos, não, é 3 anos e meio. Talvez vai durar menos, porque a Rússia vai lançar uma bomba atômica no Vaticano. Isso é a profecia. Isso foi falado por um profeta, baseado. Irmão Branham, profeta não fala nada fora da Bíblia. Ela é queimada, a outra é afogada, que é Los Angeles. Então, vocês se lembram do que ele fez? Incendiou a cidade, falando de Nero. Pôs a culpa nos cristãos e pôs sua mãe num tronco, puxado por um cavalo, e arrastou-a pelas ruas. E tocou o violino, enquanto Roma queimava. Muito bem. Aquele filme Covarde, aquele camarada faz um papel mesmo de Nero, parece que encarna o Nero nele, né? E a besta, que era e já não é ela também o 8º, a besta, o sistema. Mas tem que ter um cabeça, um homem, que é o Papa de Roma, na cabeça. Que essa igreja, ela tem uma cabeça. Nós não estamos aqui contra o homem, como diz o pastor Osmar. Nós estamos mostrando a profecia. Isso tem que se cumprir. Não importa que ele seja africano, americano, latino-americano, ele vai ter que ter um no trono ali para cumprir a profecia. Eu estava lendo hoje São Mateus 2, 1, 2 e 3 de São Mateus. E ali até a mudança de Jesus para Nazaré era para cumprir a Escritura. A mudança de José e Maria e o menino Jesus para o Egito era para cumprir a Escritura do profeta Oséias. A vinda deles era para cumprir a Escritura. Estava escrito ali para cumprir-se a Escritura. Cada passo de Jesus é para cumprir a Escritura. Cada passo nosso é cumprimento da Escritura. João é o cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. Mas João não é o 8º. É um irmão como nós mesmos. Como Branham era. Mas ele tinha um dom. Ele era um mensageiro, ele tinha uma mensagem. João já transmite a sua mensagem. Nós já transmitimos a mensagem do 7º anjo. Não existe mensagem de 8º.
Vocês estão equivocados, confusos. Agora Roma vai ter o 8º. Já tiveram muitos papas. Ele está falando desde o Tratado de Latão, 1929. Estou citando a história para você. Nosso tempo já está se esgotando, mas nos faz lembrar o irmão Brana pregando a mensagem "Muda Deus alguma vez se eu parecer acerca de sua palavra?" O irmão Brana disse que Balaão pegou um texto falso por causa da sua consciência, parágrafo 145. O problema é esse parágrafo isolado que você pega, essa citação isolada. Você está levando as pessoas à perdição, à grande tribulação. Em si eles já são atribulados. Eu vi, um irmão estava me falando lá na África, que mesmo lá na África, aqueles irmãos que não concordam com aquele outro que tomou partido com Franca, já não cumprimentam um ao outro mais. Já estão perturbados, confusos. Irmãos, vão orar. O profeta fala desde a mensagem, o anjo e sua comissão, de 1947, ele disse que haveria divisões, mas se a igreja orasse, porque quando você ora, você busca o espírito de perdão, no espírito de perdão vem o amor, porque haverá o quê? Uma perseguição. Ele disse, nessa perseguição teremos que nos unir. Temos que nos unir nessa mesma fé. E quando houver uma perseguição, nós não temos endereço de tabernáculo. Nosso endereço é Apocalipse 10, 8 a 11. E a revelação é a mensagem da hora. Por enquanto agora, nós temos aonde vir. Nós temos a igreja para vir, nós temos nosso carro, nós temos nossa casa, temos nosso emprego, nossa aposentadoria. Mas o profeta diz, vai vir uma perseguição. Eu tenho muita coisa aqui e eu vou deixar para outra ocasião. Mas Pérgamo 66. Eu creio, de acordo com Apocalipse 13, 16, que a noiva terá de parar de pregar porque a besta está exigindo a marca na mão ou na testa para garantir a pregação. Ela vai parar de pregar. Vão me proibir de pregar. Pastor, vão te proibir de pregar. E aí? Você vai ter que apertar o play. Play certo. Não vai mandar o povo apertar o seu play. Você não é representante da noiva. Você não veio incumbido com a missão de repetir a mensagem de Brana, aquilo que Deus proibiu Brana de falar. Olha, as denominações receberão a marca ou serão forçadas a cessar a pregação. Então virá o cordeiro para sua noiva e julgará a grande prostituta. Ela vai ter que parar. Ou aceitar a marca. Aceitar o sistema. Gente, não vamos formar um sistema entre nós. Isso é a marca da besta. Vamos formar um sistema. Pelo que vejo, o povo está formando sistema. Há um sistema em Chapecó, um sistema em Curitiba, tem um sistema em Joinville, em Brasília, em Goiânia. Há um sistema, há um grupo de pastores, blindado. Só entra quem está naquela mesma fé. E esse espírito não está rondando também o povo da terceira etapa original? Para se dividir. Eu tenho coisinhas aqui que o irmão Brana traz mais forte, mais pesado.
Mas o irmão Brana disse: vão orar, para que vocês possam amar uns aos outros. Você já pensou onde vocês chegarem aqui no meu tabernáculo, nós ficar indiferente com vocês? Chegar um dos pastores aqui, ou vocês passarem por aqui, ou eu passar na sua cidade e não fazer uma ligação para você, manifesta aquele espírito antagônico, aquele espírito político. Porque os políticos, segundo eles dizem, eles brigam ali no Congresso, depois tomam um cafezinho junto, é o que dizem. Brana briga um com o outro no quintal. Mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, a partir do parágrafo 130, 131, 132, 133. Ali ele já está falando daquele navio que não completou a sua viagem. Briga lá atrás, não no jardim, não aqui no púlpito, trazendo baixaria, manchando a imagem dessa mensagem, manchando a imagem de Osmar Rodrigues Costa. Esse é um nome conhecido no mundo. Eu apelo a vocês, vão fazer orações na sua casa, pergunte a Deus se estamos certos agindo da maneira que nós estamos agindo. Deus ainda responde, Ele fala conosco, Ele fala comigo. Eu tenho feito prova, eu tenho pedido, e a coisa acontece diante dos meus olhos. Eu não revelo a vocês, não revelo nem na minha família o que Ele me fala, o que eu peço. Ele continua falando conosco. Nós não somos crentes intelectuais, terceira etapa intelectual, somos espirituais. Nós estamos aqui para construir um nome, um castelo, uma catedral, um mausoléu. Nós estamos aqui dando prosseguimento a essa mensagem, a esse ministério. E o nosso pastor, profeta, descansou. Qualquer dia desse é nós que vamos descansar. É só a gente cansar, Deus vai mandar nós descansar. Tire de sua cabeça. Não vai ficar bravo com o irmão também, por ele ter postado a foto aí. De repente a intenção dele estava boa, mas o discernimento estava errado. Da irmã, por ter postado isso aí, a intenção dela estava boa, mas o discernimento estava errado. Não vai criticar, ficar bravo, inimigo dela. E vai já na internet botar um monte de coisa. Não, meu irmão, não faça isso. Tem irmão que fica aí tempão procurando algum parágrafo para ir botar na internet. Vai orar, vai buscar Deus, vai orar por mim, vai orar pelos pastores. Deus te abençoe.